A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Você ouve agora a segunda parte do debate Netflix é cinema? A primeira parte você ouviu na semana passada e está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Bom dia, está começando a Universidade 93,7. Meu nome é Claire Castellano. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Matheus Lopes Cardoso. No programa de hoje, conversaremos um pouco sobre os serviços de streaming. Mas especialmente sobre o serviço de distribuição de filmes. Queremos saber o que você pensa sobre a Netflix. Temos mais opções com essas plataformas? Ou será que nossas escolhas ficaram ainda mais limitadas? Seria esse um mercado que valoriza a produção independente? E como ficam os clássicos nessa história? Para discutir esse assunto, convidamos Roberto Moreira e Fábio Lima. Roberto Moreira é diretor de cinema e professor do curso audiovisual da USP. Ele estuda a influência do formato de streaming na dramaturgia de filmes e séries, e ele também é membro do comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. Fábio Lima é formado em rádio e TV pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente, ele é diretor executivo da Sofá Digital, a maior agregadora de vídeos on demand na América Latina. Agradecemos muito a presença de vocês. Nosso programa começa agora. É uma coisa de conforto que você vai ter aquele acesso. Sei lá, quero assistir alguma coisa, tem aquela plataforma. Se eu não quero assistir aquilo, eu busco em outro lugar. Acho que é outro tipo de experiência, né? Essa coisa na cama, você ter um acesso com conforto, pra mim, que é onde pega mais. O cinema, pra mim, é uma experiência mais coletiva. Continuou a mesma coisa. Eu não me rendi só ao Netflix. Eu continuo frequentando tanto aqui como o Centro Cultural, que normalmente é de graça. Tem umas mostras de diretores ou gêneros específicos. Então eu gosto de continuar. Que o que passa nessas mostras e aqui no próprio Caixa Belas Artes não passa no Netflix. Tem alguns filmes interessantes, mas a grande parte dos filmes são os mais famosos de tal gênero, entendeu? Não tem explorando o gênero como um todo. Eu acho que dão mais possibilidades, mas ao mesmo tempo eu acho que aquela emoçãozinha de você estar dentro do cinema é diferente do que você estar na sua casa ali. Você sair da sua casa para assistir um filme, eu acho que você acaba gerando até mais expectativa. Bom, ouvindo esses relatos, acho que a pergunta agora é: será que as plataformas de streaming são capazes de substituir totalmente a experiência de ir ao cinema? Queria que vocês comentassem um pouco. Não, eu acho que não, né? O cinema sobreviveu à televisão lá nos anos 40. Foi uma mudança muito grande. Se a gente pegar em 5 anos, o público caiu tipo 70%. Então, o ápice da frequência no cinema americano foi 46. Em 55 já estava lá embaixo. Quer dizer, um pouco o que aconteceu com o impacto do serviço de streaming na música também, né? A gente vê que a mídia anterior ela sofre o baque, cai e depois encontra um novo patamar, mas ela não acaba. E no caso do cinema, ele já viveu esse baque lá atrás. Eu acho que não muda muito. O que a gente vê nos Estados Unidos, que é um mercado maduro, um mercado que cresce, onde todas essas tecnologias estão lá borbulhando, é que tem uma suave queda no número de espectadores. Mas, por exemplo, na Ásia, o 3D cresce numa velocidade brutal. Se a gente for ver, o negócio de cinema no mundo não para de crescer há muitos anos. No Brasil, ele cresce a 5%, 7% ao ano. Então, assim, eu não acho que o cinema está ameaçado, ele está aí para ficar. Pode se reacomodar, pode mudar a maneira como a gente consome, enfim, mas a experiência do cinema é uma coisa que eu acho que o público não vai abrir mão. Assim, a gente gosta de ver comédia e de rir coletivamente. E a gente gosta de ver filmes que têm apelo espetacular. Então, acho que o IMAX, por exemplo, é uma coisa que tende a crescer sempre mais. O que mudou é o drama. Quer dizer, o drama cada vez mais migra do cinema para o seriado, né? A gente vê isso claramente, grandes atores hoje que estão fazendo seriado, que não fazem mais cinema, porque justamente o drama você não precisa ter uma tela gigantesca com som 7.44, não precisa, entendeu? As dramas você vê na sua casa, confortavelmente, com qualidade, né? E o que a gente vê, e aí é um pouco a pesquisa que eu fiz, comparando Stranger Things com It,
né? Porque são filmes, do ponto de vista ficcional, são universos muito semelhantes, né? São esses garotos que se veem às voltas com um monstro. E o It, ele não para. Você absorve informação no meio de coisas que não param de acontecer. Você olha Stranger Things, que é uma série de ação, mas o primeiro episódio, 50% dele é expositivo. Ele respira, né? Ele respira. Então, você tem tempo para desenvolver um personagem. O seriado, ele permite um fôlego narrativo que o cinema cada vez menos permite. Agora a gente vai debater sobre a possível democratização do cinema por meio da distribuição online de filmes. Também contaremos com a presença do repórter Natan Novelli-Tu. Olá, Natan. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Para enriquecer ainda mais essa discussão, vamos ouvir um depoimento de Marina Persson, cineasta e ex-VJ da MTV, que a nossa repórter Ana Aires separou. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante a gente dizer que o mercado audiovisual brasileiro, ele é muito diversificado, né? Então, quando a gente fala em comparar grandes produções de séries como, por exemplo, Netflix, né? Que hoje estão começando a ser produzidos aqui no Brasil, e comparar com os filmes que fazem parte do cinema mais autoral, que são os filmes que vão, digamos, para os festivais de cinema, a gente tem que pensar justamente que a gente não está falando de uma coisa única, né? O mercado audiovisual é tudo isso ao mesmo tempo, e é bom que seja assim, porque de uma certa maneira são justamente as grandes produções, as produções mais comerciais, são os filmes mais comerciais que alimentam um mercado que permite que a gente possa ter filmes menores, mais autorais, que não vão fazer um grande público nas salas de cinema, mas que vão levar o nome do Brasil no mercado internacional, né? Então, de uma certa maneira, um alimenta o outro, porque também sem esse aval artístico que esses pequenos filmes que vão para os festivais internacionais dão, a nossa indústria também fica, digamos assim, fica faltando alguma coisa, fica uma lacuna, que é justamente essa lacuna artística. E a gente está aprendendo cada vez mais a fazer filmes de diversos gêneros, né? Dramas, comédias, filmes de terror, policial, filme de tribunal, e tudo isso se estende também para as séries, né? Obviamente que quando você faz um produto, né, para uma plataforma como a Netflix, você vai estar trabalhando com uma demanda de público, né? Você tem que atender certos requisitos de que aquele material ele tem que necessariamente entreter uma parcela razoável de público, né? Mesmo que seja nichado. Bom, antes de entrar nessa questão do cinema brasileiro, que a Marina comentou bastante, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as plataformas de streaming, se elas geram uma democratização do cinema, né? Porque a gente vê que a Netflix às vezes acaba investindo em vários produtores independentes, assim, mas vários desses filmes são muito fiascos, né? Então eu queria saber até que ponto essa democratização funciona, né? Até que ponto a gente tem coisas diferentes, a gente sair dessa bolha, né? Dessa cauda longa que vocês comentaram. Eu acho que, como o Flávio disse, que a série tem uma presença muito maior nos serviços de streaming, né? A Netflix, em cinema, ela tem financiado, por exemplo, fez aquele filme ótimo sul-coreano, o Ouija, né? Que foi para Cannes, inclusive, mas eu acho que a presença maior da Netflix, e com certeza no Brasil é a única presença que a gente tem, é no seriado de televisão, né? Então a questão é, seriado, cinema, a gente vai tratar de um modo diferente ou isso tudo é audiovisual, né? Se a gente pensar que tudo faz parte desse universo do audiovisual, aí sim, com certeza, a gente tem um processo de democratização brutal da produção. E não só através da Netflix, também através do YouTube, né? E como é que a gente lida com o YouTube, eu acho que é uma questão que vocês, estudantes de jornalismo, têm que enfrentar, porque o mercado de trabalho de vocês vai passar por aí, não vai passar pela Rede Globo de televisão. Gente. Exato. YouTube, eu acho que ele é o que permite, de fato, uma democratização maior. Naturalmente, existe uma questão do modelo de negócio, né? Mas eu fiz uma provocação um tempo atrás, justamente sobre isso, que é relevante, que é
A partir deste entendimento de que se produz para canal público, sem demérito nenhum, mas que não vai ser visto pela audiência, ele é um conteúdo público. Para o público. Portanto, ele pode ir a canal público e ele deveria já ter uma estratégia de como estar colocado no YouTube. Com certeza. Entendeu? Mas eu acho assim, produção universitária. Por que a produção universitária não está no YouTube de uma maneira organizada, né? Exatamente. Porque não adianta colocar lá como se fosse um usuário tradicional, né? Um usuário doméstico. Ele deveria ter de alguma forma de organização. Tanto a universidade como todo o conteúdo nacional hoje que é produzido para a TV pública, ele já deveria estar organizado no YouTube. Ou conteúdos que eventualmente, por conta de formato, né? Porque a TV ainda, por conta da programação linear, ela é quadrada, mas que eu tenho outros formatos que eu posso explorar, que ele pudesse ser formatado para ir direto para o YouTube, porque, em especial, se ele for focado a um público jovem, não vai adiantar colocar ele na televisão, nem que fosse na Globo, no SBT, quanto mais na TV pública. Ele deveria estar impactado no YouTube. Ainda dentro dessa questão, vamos ouvir agora uma opinião do crítico de cinema Fernando Oriente sobre o papel do streaming nas escolhas do público. Que o catálogo deles realmente é restrito e direcionado, principalmente no que se fala, pelo que eu sei, no Brasil. Né? É um catálogo muito restrito a filmes de sucesso, comercial, filmes industriais, sejam a grande maioria americana, mas também brasileiros. Isso é um problema, sinceramente, isso é um problema ruim para o cinema independente ou para o cinema de outros países, de outras cinematografias, né? Já que as pessoas são pautadas pelo aquilo que é sugerido, pelo aquilo que o menu indica, né? Como se você, para achar uma coisa que não seja o mainstream que eles querem, você tem que ficar garimpando e muitas vezes você não acha. E uma coisa muito importante é ter um catálogo de filmes antigos, tá? É ter um catálogo de história do cinema. Eles têm como fazer isso, tá? Para as pessoas terem uma noção dos diversos gêneros, escolas, de filmes de diversas épocas, cinema clássico, cinema moderno, cinema pós-moderno. Por mais difícil que seja colocar tudo isso, né? Esse monte de filmes, eu acho que eles teriam que encontrar um caminho, um meio termo, pelo menos, né? Isso estou falando da Netflix ou majors como a Amazon e outras do gênero, né? Mas não existe uma grande solução, que são os canais de streaming menores, mas esses têm a divulgação muito limitada. Por exemplo, um grande canal é o MUBI, né, que é um banco de filmes excepcional, de filmes do mundo inteiro, de todas as épocas, que preza o cinema de qualidade, dito de qualidade independente, os grandes filmes, assim também como os clássicos, filmes pouco vistos, de todas as partes do mundo, legendados em inglês, na sua maioria, né? Temos experiências próximas aqui também na América Latina. Existe um canal chamado Retina Latina, que passa filmes recentes, independentes de alguns países da América Latina. Eu acho que você, tendo esses canais de streaming, tanto os da Netflix quanto esses menores, um acordo, logicamente, para que sejam remunerados os responsáveis, os criadores dos filmes, sejam os realizadores, os produtores, os coletivos que realizam esse filme, tem que ter uma remuneração por esse filme, tem que tomar cuidado com a pirataria, a apropriação imprópria disso, né? Você não via um mero baixar filmes, que é o que muita gente acaba recorrendo para esses filmes alternativos hoje, muitos desses em sites fechados, que as pessoas só entram com convite, então acaba complicando, né, para evitar a pirataria. Então, para ser uma coisa democrática, o streaming é um caminho muito bom, mas precisa ter opção, precisa ter várias plataformas de streaming, né, organizadas para que todo tipo de filme atual, independente e antigo, que ajuda a formar a história do cinema, tanto os grandes clássicos quanto os grandes filmes importantes, alternativos da história do cinema, sejam vinculados. Mas eu acredito que é um caminho bom e democrático, sim, para muita gente. Imaginando que cada vez mais o acesso ao computador seja mais democrático, coisa que no Brasil ainda não é, principalmente a banda larga. É isso. Obrigado. Bom, a gente está aqui então com o Roberto Moreira, só lembrando, né, professor da USP, e o Fábio, que trabalha no agregador do Sofá Digital. Eu queria, inclusive, você tinha comentado bastante com relação a, se você for ver o acervo do Netflix, que tem menos de 50% do que se for agregar, sei lá, filmes de crítica, filmes de sucesso e tudo mais. Acho que a fala do Fernando aqui, ele contribui muito para essa discussão de responsabilidade para formar um repertório histórico, um repertório de formação mesmo. Eu queria que vocês comentassem, acho que tem muito a ver com esse trabalho de curadoria que você falou, o MUBI tem muito isso também. Eu queria que vocês comentassem um pouco
do trabalho de repertório desses streamings. Bom, depois eu vou ligar pro Fernando para falar para ele acessar o Filmelier. Porque o que ele tá querendo, na verdade, é o Filmelier que entrega e não o Netflix. Essa não é uma obrigação do Netflix, né? E eu vejo muito essa discussão na indústria. O Netflix deveria ter isso, deveria ter aquilo. De novo, o Netflix não tem a responsabilidade de ser a biblioteca mundial de audiovisual com uma assinatura. Não é esse o objetivo dele, né? Assim, é simples, é só não assinar. Né? Porque existe conteúdo em outro lugar. E os conteúdos de nicho, assim como ele mencionou, o MUBI, o MUBI é um modelo interessante. A gente é agregador do MUBI aqui na América Latina também. São 30 filmes por vez, todo dia sai um filme e entra outro. É um serviço de curadoria. Ele também não está resolvendo o problema do catálogo mundial de filme de arte. O que o Filmstruck tem nos Estados Unidos, que é uma parceria entre a TNT, né, a Turner, e a Criterion, que já tinha o direito de praticamente de 80% dos melhores filmes da história do cinema. Sabe por que não vai ter Filmstruck no Brasil? Porque para o Filmstruck entrar no Brasil, ela precisa pagar no primeiro ano, do jeito que está se calculando, 7 milhões de Condecine. Porque a lógica da regulação, da organização, ela era outra. Enquanto não se resolver coisas desse tipo, então a gente está atrasado no Brasil porque existe uma questão de insegurança jurídica, Ancine e mim, que não vem ao caso aqui, mas a gente não vai ter acesso ao Filmstruck porque só de Condecine são 7 milhões. Na sequência, a gente passa por outra questão, que é a questão da localização, da disponibilização. Eu não vou conseguir disponibilizar um catálogo de 1000 filmes sem fazer a legenda deles. Ainda que tivesse tido uma legenda do Kurosawa em 1950, eu não sei onde ela está e ela não serve para esse momento. Então eu preciso refazer. Se ela foi feita, ela está queimada num DVD que foi vendido ali na Augusta, entendeu? Com uma tarja preta. Ou seja, a gente não tem material localizado do Bergman, do Kurosawa. Como a gente não tem master de filme brasileiro de 10 anos para trás. E essa é uma questão grave, entendeu? A gente não tem sequer como colocar o catálogo brasileiro disponível em HD em qualquer que seja serviço, incluindo o YouTube. Para voltar na questão da diversidade, porque senão a gente fica imputando a obrigação no Netflix a restaurar, digitalizar, legendar e disponibilizar. O Netflix vai gastar 10 bilhões de dólares de conteúdo esse ano com 120 milhões de assinantes. E eles nunca deram lucro. Se eles resolvessem, vamos gastar só 5 bilhões de conteúdo para economizar 5 e comprar todos os conteúdos brasileiro, argentino, mexicano, francês, coreano, ele vai despencar de 120 milhões de assinantes para 60 milhões de assinantes em meses. Essa questão ela é muito complexa, porque ele está lidando com 120 milhões de assinantes, ele não está lidando com assinantes do MUBI. O MUBI é maravilhoso, mas tem 110 mil assinantes. É outro universo, ele é um universo controlado. O Netflix ele já está ali no universo descontrolado, na rodinha do ratinho pedalando, porque se ele parar de pedalar ali, para de entrar dinheiro para pagar essa conta que ele tem dívida, e ele não pode acelerar demais, senão também tropeça, não pode desacelerar, é complexo. Assim, montar o serviço não é tão complicado, né? Ter o software para disponibilizar os programas, eu ouvi contar que não é uma coisa do além, assim, você montar a sua Netflix. Porque no modelo que você está falando, que vai estar todo mundo meio dentro desses bundles, quer dizer, daria para um operador brasileiro montar um serviço menor, mais especializado e que vai entrar, se encaixar um pouquinho aqui na Apple TV, um pouquinho ali no... Esse modelo é viável? Esse modelo é viável e ele é necessário e ele vai funcionar. Ele vai funcionar, que são esses serviços ou canal, a gente pode usar o mesmo nome para ele, que são mais verticalizados no assunto, mais segmentados. Nenhum deles vai ter 120 milhões de assinantes, mas ele vai conseguir se organizar entre o orçamento da Receita. A partir do nicho que ele está atendendo. Quer dizer, ele vai ser do tamanho que o nicho comporta. Exatamente, né? Exatamente. Mas o problema é quem vem do modelo de custo muito grande, tradicional, para se adequar a esse novo. Você aí botando isso, para botar um exemplo de um grande, para não ficar só do médio, porque o médio tá sempre na pista no risco maior, que é o da Globo. A Globo, sem dúvida nenhuma, tem capacidade de produção muito maior do que qualquer outro local, né? Exibe 3-4 horas de dramaturgia inédita por dia, tudo produzido local in-house, né? Dentro, o que é incrível, não é fácil de fazer. Mantém a audiência da sua programação linear alta durante o dia e a todo custo, até hoje, mas ela controla o canal de distribuição no broadcast.
né? Ela é dona desse canal de distribuição. Quando você vai para a internet, é cada um por si. Então ela já não tem esse domínio, porque ela não controla a internet. Não é que ela vai te entregar a internet e aí você leva a Globo junto, porque já não é ela, é a Claro, a TIM e a Vivo. Né? E aí já tem o Netflix e o YouTube, que são o maior concorrente da Globo, não é o Netflix, é o YouTube, né? Porque é um conteúdo de graça. Ele tem um problema de escala. Para ele seguir no nível que vem nos últimos 40, 50 anos, ele vai ter um problema de escala, né? Porque assim como o Netflix pode ir ao Japão e tornar um anime, um conteúdo premium que vai ser um sucesso no Brasil, a Globo não tem condição de fazer isso. A Globo ela teria que juntar com a Televisa, né? Teria que ter uma estratégia global. Porque senão, se ele ficar sozinho no mercado brasileiro... Ele vai ter um problema de escala. E não é só de escala de produção. É escala de marketing, escala de banda. Porque botar uma plataforma no ar é barato, é fácil. Agora, pagar a conta da internet é que é difícil. Não, isso porque vocês estão falando de uma Globo que faz as grandes produções, você comentou, comédias e tudo mais. Você estava falando que o Filmstruck é difícil de entrar por conta de uma série de taxas, mas, por outro lado, o MUBI conseguiu entrar. Eu queria saber se tem essas mesmas taxas, mas, mais especificamente, para o cinema brasileiro, existem essas mesmas taxas para ser produzido? Eu acho que você também tem um trabalho na Ancine e tudo mais. Você, como trabalha na Sofá Digital como agregador, né? Eu acho que essa questão da curadoria, eu volto ao ponto que eu achei muito importante. Por que a gente não tem mais essa divulgação desses outros, de outras plataformas que vocês comentaram que é fácil de produzir? Será que o problema é o dinheiro disso tudo, essas taxas? Queria que vocês comentassem um pouquinho para a gente encerrar o programa. Eu acho que assim, existe uma dificuldade que é real do mercado. Quer dizer, todo nicho tem mais dificuldade. Não dá para a gente pensar que assim, a escala da Netflix, ou quando a Amazon chegar, ou com a Apple TV chegar, para valer, a gente está falando numa empresa que bateu 1 trilhão, entende? Então, assim, na hora que eles chegam no mercado, qualquer, eles são maiores que um país. Que vários. Que vários países. Então, assim, conseguiu os direitos de todos os filmes do Bergman. A herdeira deu para mim, Roberto. Bacana, e aí? O que eu faço? Entendeu? Como é que eu vou conseguir mobilizar tecnologia, marketing, promoção? Vou colocar, como a Netflix põe lá no metrô, aqueles anúncios. Assista Bergman, está em cartaz. Não, assim, um dia, uma semana que eu coloco aquele cartaz lá, acabou minha operação, entende? Então, a gente tem que ver qual que é a realidade da demanda que existe pelos produtos. Mas isso entende? seria também uma questão, por exemplo, voltando à questão da Ancine, seria uma questão do governo, dos meios de incentivo do Brasil. Porque, por exemplo, tem aquela proposta dos cinemas, né? Que tipo, eles reduziram as salas para exibição de filmes internacionais para exibir mais filmes nacionais e assim fomentar e tudo mais. Exatamente. Cotas. Será que teria que ter uma cota também para streaming, para o brasileiro? Porque tem todas essas questões de taxas e tudo mais. Acho que do ponto de vista tanto governamental da Ancine, mas também do ponto de vista estratégico. A única coisa que eu acho, gente, é que a gente não pode imaginar, porque tem um vício de pensamento do brasileiro, que é assim, o governo resolve. Não necessariamente o governo resolve. O governo ele pode minorar, ele pode melhorar, ele pode diversificar, mas ele não resolve. Entende? Não tem como, ainda mais no mundo da internet, que é um mundo dificílimo de regular, para você chegar e impor um monte de regras que não vão junto com o mercado, junto com a atividade privada. As coisas têm que andar junto, entende? Então, assim, não dá para a gente olhar para a Ancine e falar, Ancine, você é a solução de tudo. Ela não é. Ela pode minorar, ela pode ajudar, ela pode melhorar, mas ela não resolve, entende? O mercado tem uma dinâmica. E no caso das novas tecnologias, essa dinâmica ela não é legal. Ela não veio para ajudar. Quando a gente fala em disrupção, a gente está falando que muitas pessoas vão ficar desempregadas. Na hora que o Ford inventou o modelo T, ele não tinha pena dos carroceiros. Ele não podia ter pena. Um monte de gente ficou desempregada. Imagina, gente, quem cuidava de cavalo. Entende? É a mesma coisa, numa velocidade muito maior, muito pior. Sabe? São uma onda de transformação que é isso. Os músicos hoje têm que fazer show ao vivo para ganhar dinheiro. Não adianta. Mas isso não é só no audiovisual, né? Que só implicitamente foi citado aqui Schumpeter, né? Então nós estamos falando da desconstrução criativa. A gente está
não só no audiovisual, em vários segmentos, em pleno processo da desconstrução criativa para poder surgir um novo modelo, um novo capitalismo. Então os carroceiros ficaram para trás, mas surgiram os carros e as evoluções que vieram a partir daí. A gente está nesse processo, né? O cota é uma coisa que tecnicamente ela não funciona num ambiente de VOD, porque eu estou disponibilizando o conteúdo e não estou empurrando o conteúdo, né? A gente tem que discutir outros dois modelos, que é o push e o pull. O push é aquele que eu empurro, que o linear sempre viveu assim, empurrando o conteúdo. Durante 24, eu tenho no máximo 24 horas de programação. E isso é muito interessante de uma coisa da construção. Né? No linear eu não tenho opção. Você não tinha opção e essa não foi uma decisão como modelo de negócio ser linear. Essa era uma limitação. Ou seja, a TV, ela sempre foi linear porque ela não podia ser sob demanda. Agora é que a gente vai ver o verdadeiro modelo de entregar conteúdo audiovisual e o verdadeiro desafio. Porque uma coisa é, no prime time da Globo ali, porque eu tenho o controle da distribuição, no horário da novela das 8, se eu colocar um episódio morno, eu vou sustentar a audiência. Agora, num ambiente onde as pessoas vão lá e escolhem, que é eu botar aquela prateleira maravilhosa de opção. Se a sua embalagem não tiver bonitinha, se o produto não parecer fresquinho, não te parecer que vai dar prazer, você não vai nem entrar nele. Então não dá pra você ter cota. Dá pra você ter proeminência, eu posso dizer, não, mas eu quero colocar esse produto brasileiro na melhor prateleira possível. Dá, mas a gente também não está indo mais para esse modelo à medida que a gente avança. Enriquecimento de metadados é mais importante, porque tem a ver com a descoberta. Então a gente deveria estar olhando como eu obrigo, entre aspas, já porque a cota seria uma obrigação, como é que eu obrigo o produtor brasileiro a finalizar o conteúdo com a melhor qualidade possível, produzir metadata enriquecida, produzir localização para outros países, eventualmente, para que ele possa ser comercializado em outros países. Como é que eu ocupo este espaço com a regra desse ambiente? Porque ele não é uma regra governamental, né? Ele é uma regra ambiental. O ambiente digital ele tem uma regra própria. Se eu não conseguir colocar o produto nacional dentro deste ambiente, ele vai ser massacrado. Não adianta você obrigar ninguém a ter ali horas de conteúdo brasileiro, porque ele pode simplesmente tomar poeira em servidor na Califórnia. E volta aí aquela questão que a gente estava discutindo sobre as características do produto audiovisual para o streaming, né? Ele pensa assim que quando você vai colocar um produto na plataforma, você está brigando com o like do Facebook, entende? Quer dizer, todas as plataformas estão pensando como que eu seguro esse cara aqui. O Facebook não quer que você saia e vá para o YouTube. O YouTube está brigando para você ficar no YouTube e não ir para o Facebook e não apertar e não, putz, cansei dessas coisas. Deixa eu ir ver aqui a Netflix. E, sabe, eles discutem ativamente como viciar o espectador. Entende? As plataformas elas estão lá procurando desesperadamente modos de viciar. E a ficção ela é viciante. Ela tem esse poder. Você começa a ver uma série, você engata, você vê uma, depois você vê outra. Você não para. Então, assim, também tem uma postura nossa que a gente tem que produzir conteúdos que sejam capazes de mobilizar de maneira intensa o interesse do espectador. Não adianta a gente pensar, você deveria ver o meu filme. Ninguém vai ver nada porque deveria ver. Isso acabou, gente. Não existe mais esse mundo. Essa é a realidade, a gente vai ter que lidar com ela, sem dúvida. Acho que a gente podia ser um programa de horas aqui, a gente falando de streaming, até para convidar para uma segunda vez aí, mas eu acho que a gente tem que encerrar o programa de hoje, né? Sim, a gente está chegando ao fim da Universidade 93,7. O programa de hoje teve a apresentação de Cléia Castellano e Matheus Lopes. As reportagens de Ana Aires, Ana Arada, Gustavo Drulles e Pedro Graminha. Agora as considerações finais dos nossos convidados. Fábio, o microfone está aberto para os seus comentários. Bom, queria agradecer o convite, foi ótimo o debate, obrigado pelo Roberto aqui, acho que a gente conseguiu discutir vários pontos interessantes e dizer para os ouvintes, visitem filmelier.com com 2 M's, sommelier dos filmes, ali você vai realmente se satisfazer com um filme no streaming, pode ser no Netflix, pode ser outra plataforma, você vai encontrar o que você procura. Eu também queria agradecer o convite, foi muito interessante, acho informativo, porque realmente o Flávio tem uma quantidade de informações que é difícil de encontrar, quem está tão próximo, vamos dizer assim, da linha de frente dessas transformações.
Enfim, agradecer o convite e incentivar o espectador a procurar coisas novas no serviço de streaming. Se você gostou do programa, nós separamos um trechinho da conversa no site usp.br/cje/radiojornalismo. Lá, nossos convidados discutirão sobre a oferta de streaming no futuro. Obrigada pela audiência. Um bom domingo a todos. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.